Pode começar, Magno. Boa noite a todos. Boa noite, comunidade surda. Hoje nossa convidada é a secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Priscila Gaspar. Vai nos apresentar algumas das ações da secretaria relacionadas à comunidade surda. Também as demais pessoas com deficiência, quais os trabalhos vêm sendo desenvolvidos. É uma convidada muito especial. A secretária Priscila é uma pessoa humilde, mas muito corajosa, a partir de alguns questionamentos da comunidade surda. Não se furtou a discutir o tema. Vem desenvolvendo um trabalho no governo federal e muitas pessoas não conhecem, não sabem como funciona o trabalho de uma secretaria nacional, de um ministério. Então, essa é uma oportunidade para que as pessoas possam conhecer um pouco mais. Eu sou conselheiro do Conselho Nacional das Pessoas com Deficiência, eu tive essa experiência também na Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. Então, essa é uma oportunidade de conversarmos um pouco a respeito disso. Secretária Priscila, agradeço sua coragem e agradeço ter aceitado o convite para essa live. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouco sobre as atividades que vem desenvolvendo na secretaria. Assim que a senhora assumiu a secretaria, e como sente diante desses ataques? Muito obrigada, Magno. Primeiramente, antes de responder, eu gostaria de cumprimentar todos, dar boa noite a todos que estão nos assistindo, acompanhando nessa live, e gostaria de dizer que estou aqui nessa live hoje e vamos conversar sobre as pessoas surdas, mas é importante lembrar que eu trabalho com os diferentes segmentos das pessoas com deficiência. Eu trabalho para as pessoas com deficiência. Então, quem está nos assistindo hoje e, de repente, tem uma outra deficiência, amanhã estarei numa outra live conversando sobre esse assunto. Mais tarde eu vou divulgar também o horário, o local, como vai ser essa live, para que vocês possam acompanhar, para que a gente possa debater sobre as ações do governo federal relacionadas às pessoas com deficiência. Mas hoje falaremos dos surdos, ok? Então, Magno, você falou sobre um desafio, né? Mas antes eu gostaria de explicar quem sou eu, o que é ser uma secretária, qual é a função de uma secretária nacional. A minha função é trabalhar junto à ministra, na equipe da ministra, controlando e monitorando e articulando todas as ações da sociedade civil, entre sociedade civil e governo federal, dentro do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Não sou eu que mantenho contato unicamente com uma pessoa aqui, outra ali, não é assim que funciona o trabalho. A sociedade e as entidades. Então, eu trabalho na articulação, né, nas ações relativas ao governo federal. Existem muitas pessoas que confundem o papel da secretária. Então, acham que eu represento esse grupo, aquele grupo, o outro grupo. Não, nós trabalhamos de maneira geral, em contato com as entidades que nos passam as necessidades do povo, da sociedade civil, e assim a gente vai trabalhando.
Então, esse é um dos meus papéis na secretaria. Por exemplo, a nossa ministra Damares Alves. Esse é o sinal dela. Ela é a minha chefe, né? Então, ela está nos lugares e muitas vezes quando ela não pode estar em alguns lugares, e se a pauta for relativa à pessoa com deficiência, ela pede que eu vá e assim eu participo dessa pauta, debatendo, palestrando, participando de reuniões. Por exemplo, se for um congresso de mulheres, então a ministra Damares chama a secretária da mulher para participar desse evento, Secretária Nacional de Política para as Mulheres. E assim, cada secretária faz o seu trabalho. Então, meu trabalho é estar ali junto à ministra e articulando e participando de situações relativas ao tema da pessoa com deficiência. Então, esse é uma das minhas funções. Bom, em relação a desafios, são vários, né? O primeiro desafio, principalmente, é mostrar para os ministérios, para todo o governo, quem sou eu, né? Como conviver com uma pessoa surda? Como se comunicar com uma pessoa surda? Eu gostaria de apresentar nesse momento as pessoas que estão conosco, meus 2 assessores bilíngues, o Sérgio e a Dânia, eles são meus assessores, eles atuam também como intérprete na minha comunicação com as outras pessoas, e assim o Ministério como todo tem aprendido como é conviver com a pessoa surda, como é garantir a acessibilidade para essas pessoas. Então, de repente, se eu estiver conversando com outro secretário, o outro secretário deve olhar para mim ou para os meus assessores. Muitas vezes me perguntam isso. Deve olhar para como acontece essa comunicação. E no Ministério as pessoas já têm aprendido como é a questão da acessibilidade comunicacional. E isso tem sido bastante interessante, não só no nosso ministério, mas nos outros também. Então, temos as reuniões em que os secretários estão falando, todos ao mesmo tempo, aí a gente sempre fala que não pode ser assim porque tem toda a questão da interpretação, de toda essa questão. E assim a gente começou a conversar com todas as pessoas e eles têm aprendido. Então, por exemplo, quando eu levanto a mão, as pessoas já sabem que eu quero falar. E assim a gente consegue se comunicar. Então, isso iniciou desde o início do ano passado. As pessoas têm se acostumado com a maneira de conviver com as pessoas surdas. Ensinar mesmo a questão da acessibilidade comunicacional. E assim acontece fora na sociedade também, não apenas nos ministérios. Nós surdos ensinamos as pessoas a conversarem com a gente mostra como são as especificidades. E claro que não são todos que têm conhecimento 100% ainda. Isso vai indo de pouco a pouco, né? E assim a gente vai indo. Já fui chamada de surda-muda e eu orientei dizendo que não era o correto. Então, assim, são vários desafios que nós que estamos enfrentando. Então, muitas pessoas ligam para a nossa secretaria, inclusive o sinal da secretaria é esse, a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. As pessoas ligam querendo falar comigo. Então, nós explicamos que não é assim. Então, meus assessores atendem essas pessoas e vão interpretando e fazendo toda essa conversa. Então, isso é uma forma também da gente educar as pessoas para que elas entendam como lidar com a pessoa surda. Vou explicar também em relação ao desafio, né, que eu aceitei ao entrar na secretaria ano passado. No dia 15 de janeiro de 2019, eu entrei. Depois de um tempo, meu assessor, o Sérgio Nogueira. Depois, a secretária adjunta fez parte da equipe. Naquela época era Nídia de Sá. Então, no início, só tínhamos 3 pessoas na secretaria nomeadas. Então, demorou bastante. Então, até mais ou menos abril, final de março, mais ou menos, a minha equipe começou a chegar. Então, foram 3 meses que ficamos só nós 3, basicamente. Então, conhecendo o sistema da Secretaria Nacional, conhecendo os servidores que ali já atuavam, e também conhecendo todas as pessoas e o papel de cada um ali dentro da secretaria. E ali a gente começou a entender todo o trabalho e acompanhar e ver o que tinha ficado do antigo secretário para que a gente pudesse continuar desenvolvendo os trabalhos. Então, depois de março, na verdade, em abril, a equipe que eu escolhi para trabalhar comigo começou a chegar e começou a compor a equipe. E na nossa secretaria hoje nós temos 5 pessoas surdas. São 5 pessoas surdas. Eu e mais 4 surdos que trabalham em diferentes funções, diferentes áreas da secretaria.
e que trabalham bem, que estão desenvolvendo seu papel ali dentro. E são representantes da comunidade surda ali conosco. Também existem outras pessoas com deficiência que trabalham na nossa secretaria. Temos uma pessoa com espectro autista. Já tivemos pessoas cegas. Temos pessoas cadeirantes. E assim nós conseguimos trabalhar. Temos também uma pessoa com síndrome de Down. Então, a nossa secretaria trabalha com diferentes eixos. Esse é o desafio principal. Porque as necessidades das pessoas com deficiência são diferentes. Um grupo é diferente do outro. Então, eu tenho que olhar e pensar no que é necessário. Em relação aos surdos, na verdade, o que é mais difícil é que muitas vezes as pessoas surdas não conhecem o sistema, como funciona o governo. As pessoas acham que eu chegaria e resolveria tudo de repente. Mas não é assim que funciona. É necessário lembrar que o governo federal, ele existe, ele está ali, mas temos também a esfera estadual, o governo estadual, e os estados têm autonomia para trabalhar, né? Não é o governo federal que determina, que manda em tudo, não. Existem pontos em que sim, o estado tem autonomia e tem também o governo municipal. Por isso que cada ente trabalha na sua esfera, né? Porque existe toda essa questão. Então, é necessário que tenha toda uma articulação entre os entes federais. Então, por exemplo, o meu contato, por exemplo, eu posso estar em contato com associações, com a FENEIS, por exemplo, e aí vem vindo toda uma questão de hierarquia e de diferentes tipos de trabalho. Isso, então tem toda a questão. Eu, enquanto secretária nacional, eu não posso chegar e resolver, intervir na opinião do Estado, do município, não é assim que funciona. Por exemplo, se tiver algum problema de acessibilidade no município, dentro do hospital, por exemplo, está faltando acessibilidade ali no âmbito hospitalar. Então, o que fazer? Então, se a pessoa entrar no Ministério Público, aí sim nós receberemos essa demanda e assim nós vamos articular junto ao governo municipal. Então, é assim que funciona. Então, uma cidade fala sobre a problemática, travou, mas voltou. Agora voltou. Desculpa. Agora eu estou vendo a secretária. Então, existe o trabalho, né, das cidades, dos municípios, dos estados, e eles têm suas demandas e nós articulamos de acordo com as demandas que recebemos. Existe também o CONAD, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né? Que nós trabalhamos junto ao CONAD também. Então, é muito importante porque esse conselho é composto de várias pessoas com deficiência e temos 2 pessoas surdas lá também. Por exemplo, temos o Magno e temos o Bernardo, esse é o sinal dele. E temos o vice-presidente também, que é surdo. Na verdade, são 3, né, surdos, me desculpe pelo equívoco. Que a terceira pessoa é o vice-presidente do CONAD, o Felipe, ele é surdo também, Felipe Correia. E temos também o Paulo Vieira como suplente. E os 2 representam o governo. E também temos a presença da Crisiane, que é do MEC, do Ministério da Educação. Esses surdos também fazem parte do CONAD. Então, nós temos trabalhado bastante, os surdos têm atuado em diferentes áreas do governo. É importante essa representação, né? É muito importante a atuação e o trabalho das pessoas surdas no governo federal. Então, os desafios são imensos, são vários desafios. Um momento, travou, secretária.
Pode prosseguir. A senhora disse muitos desafios. Sim, vários desafios. Um desafio imenso que temos hoje é a regulamentação da LBI, Lei Brasileira de Inclusão. Muitos surdos falam, já existe lei, já está pronto. Sim, existe lei, está pronto, mas os artigos desta lei, né, ali dentro, a lei é composta de vários artigos e muitos artigos não estão claros. Então, há necessidade que a gente converse e articule para a validação desse artigo. Por exemplo, em relação ao artigo 67, que fala sobre a questão da acessibilidade na televisão, legenda, audiodescrição, janela de intérprete. Existe esse artigo que fala sobre esse tipo de acessibilidade. Tá, vou tentar continuar, porque as pessoas estão dizendo que está travando. Mas então, como eu estava dizendo sobre a LBI, é um desafio muito grande, porque precisamos articular junto aos outros ministérios, para que eles possam estar conosco para a regulamentação desses artigos, para que depois possamos ter um parecer do ministério, do outro ministério, de acordo com a temática, e assim caminhar para a Casa Civil. Esse é o sinal da Casa Civil. E ali a Casa Civil vai analisar, vai ver se está tudo correto, tudo de acordo, né, no âmbito jurídico, e estando de acordo, ok, vai ser regulamentado e o presidente irá assinar. Só que isso é um processo muito demorado. Então, assim, de 1 ano, 2 anos, depende. Então, assim, existem vários desafios, a gente tem que conversar com os ministérios que muitas vezes têm opiniões diferentes, então assim a gente tenta conversar, articular para que a gente consiga sucesso. Um outro desafio também é a articulação junto ao Congresso Nacional, né? Então, é a articulação junto aos deputados, aos senadores, toda essa questão. Mas existem alguns projetos de lei que nós precisamos dedicar mais ainda para que a gente consiga êxito, pensando nas necessidades do povo, pensando no que eles querem, no que eles precisam. Então, a articulação é um grande desafio, porque primeiro as pessoas precisam saber quem sou eu, enquanto pessoa surda. Às vezes as pessoas pensam, ela vai conseguir se comunicar, ela vai conseguir fazer esse trabalho. Então isso tudo é uma questão de ensinar as pessoas também. Infelizmente estamos enfrentando esse período do coronavírus, mas estamos trabalhando, estamos fazendo lives, trabalhando por meio de videoconferência, várias reuniões. E até então eu tinha pensado em como vai ser isso? E a questão da comunicação? Eu vou ter que levar intérprete? Como é que vai ser? Na live as pessoas vão respeitar o tempo da sinalização? Como é que vai ser? Mas sim, as pessoas têm respeitado, as pessoas têm visto quando eu quero falar, eu levanto a mão, eles perguntam se o som está tudo ok para os intérpretes, para os assessores, e assim a gente vai se comunicando. Então, esse ano as pessoas já estão mais acostumadas com uma pessoa surda no governo se comunicando. A atenção esse ano já é bem diferente. Então, são muitos desafios. Então, o desafio principal é a questão de articulação de diferentes atores no governo federal. Então, articular é um grande trabalho que eu tenho feito. Nossa, Priscila, são de fato muitos desafios, não é, secretária? Existe essa articulação, como a senhora mencionou, trabalhando na pasta da ministra Damares, que muitas vezes também tem que articular com outros ministérios. E as pessoas têm algumas dúvidas. Se a secretária Priscila é secretária dos surdos ou de todas as pessoas com deficiência? Como funciona isso? Bom, eu sou secretária das pessoas com deficiência, de todos os tipos de pessoa com deficiência. Eu não posso olhar apenas para um segmento, apenas para um grupo. Não é assim que funciona. Eu atuo trabalhando, pensando em todos. Então, por isso que todo dia as reuniões, os assuntos são de diferentes maneiras, diferentes grupos. Por exemplo, hoje eu estive numa reunião, por exemplo, quando eu tive uma reunião com o Banco Central para discutir sobre a acessibilidade para os surdos, né? A questão do atendimento.
Só que aí, naquele momento, eu também falei sobre atendimento para as pessoas cegas. Como é que faz a questão do leitor de tela, bloqueio de cartão, como é que o surdo liga, por exemplo, um contrato, um financiamento no banco. Então, como é que funciona isso? Há acessibilidade para pessoa surda, há acessibilidade para pessoa cega, existe esse contrato em braille, de repente. Então, por exemplo, isso foi uma agenda que tivemos ano passado, tivemos reuniões, mas é tudo muito lento. Então, assim, às vezes a gente demora de 3 a 5 meses para uma próxima reunião. Então, tudo é burocrático, tudo é muito, muito lento. Então, às vezes pensam, a gente pensa numa pauta hoje, resolve amanhã? Não, não é assim que funciona. Demora muito tempo, 3, 4, 5, 6 meses. São articulações e reuniões que acontecem diariamente. Não é fácil. Então, muitas vezes pensamos, as empresas nos procuram também, querendo, solicitando algumas ações, então assim a gente tem que passar para o nosso jurídico, para a gente saber como funciona. Então, existe todo um trâmite interno também. Temos a nossa Conjur, que é a consultoria jurídica. Então, trabalhamos junto à Conjur do nosso ministério para que possa tramitar tudo corretamente. Então, as coisas não são da noite para o dia, né? Então, muitos surdos às vezes me perguntam: e aí? Eu não estou conseguindo, eu não consigo ligar para o meu banco, como faz isso? Nós estivemos no Banco Central, né, conversando sobre essa pauta, e o Banco Central chamou representantes de diferentes bancos do nosso país, bancos privados e bancos públicos, e tivemos nessa reunião com muitas pessoas, muitos representantes, e ali nós apresentamos nossas demandas de acessibilidade, pensando em como resolver todos os problemas. Então, assim, mas aguardamos uma próxima reunião com respostas. Então, isso demora. Então, a questão do TDD, que os surdos falam muito, sabe? Esse aparelho muito antigo, é obsoleto. Então, explicamos isso para o Banco Central. Então, há necessidade de conversar com o Ministério da Economia também. Então, com a Secretaria Nacional do Consumidor. Então, entramos também em contato para a gente explicar que o TDD não funciona mais, que não existe, que isso não é eficaz para a pessoa surda. E assim a gente foi indo passo a passo para pensar no melhor. Claro, a nossa sugestão é que tenha videochamada e o chat também, para que assim as pessoas surdas que usam língua portuguesa também sejam atendidas por meio do chat, né? Então, em relação a outra questão, mais ou menos no final de janeiro do ano passado, o Sérgio estava comigo, né? Ainda só tínhamos eu, o Sérgio e a Nídia naquele momento. Nós já iniciamos com reuniões conversando diferentes assuntos. E em relação à ouvidoria, nós fomos até eles e falamos: o surdo não consegue fazer denúncia. E pensaram, como assim? Denúncia em videochamada? Porque essa foi a minha proposta. Como é que as pessoas vão se comunicar? Não consegui entender. E assim nós explicamos que seria importante, que era essencial a presença de intérpretes para fazer intermediação. Então, quando o surdo faz a denúncia, ele faz a denúncia por videochamada e o intérprete registra. E assim garante a comunicação. E assim eu expliquei para o ouvidor naquela reunião, naquele momento. As pessoas não tinham conhecimento disso. Então, assim, nós fomos desenvolvendo o modelo e assim demorou por 3 meses após a primeira reunião para que esse projeto fosse aceito, porque havia necessidade de consultas em outros departamentos do Ministério, né? Procurar se já existia algo do tipo e não encontramos nada parecido, né? Em relação à ouvidoria. Então, 3 meses após a primeira reunião, tivemos a resposta. E depois de 5 meses, foi lançado um edital. E para que esse edital? O edital era para que as empresas ganhassem a licitação, concorressem à licitação para fazer o atendimento de maneira geral. Porque há uma série de requisitos, sigilo, ética, todas essas questões para que a empresa possa prestar um serviço para ouvidoria. Após a empresa ganhar a licitação, esperemos também mais 4 meses. Então, estão vendo, já foram 3 etapas. Então, a empresa precisou saber como nós queríamos a ouvidoria. E assim nós explicamos
a questão do aplicativo, e assim eles foram desenvolvendo o que seria ideal, né, a ouvidoria. Então, como seria o atendimento? Como seria isso? Então, ali tivemos umas dificuldades. E por que isso? Eu explico para vocês. O governo federal tem os canais de denúncia e existem algumas pessoas que ligam passando o trote. Então, existe muito trote. E cada ligação que não é verdadeira é equivalente a um gasto de R$ 500. Cada trote significa R$ 500. Então, as pessoas ligam, às vezes, para passar trote. E assim, o dinheiro público é gasto, porque o serviço não é gratuito, né? Para o consumidor, sim, mas para o governo, não. Então, as pessoas, às vezes, queriam brincar. Então, como fazer se fosse trote por videoconferência? Como controlar isso? Então, como fazer isso? Eles queriam que a gente fizesse o levantamento das pessoas surdas para que pudessem ter acesso. Mas eu falei, eu não conheço surdos do Brasil inteiro, não tem como fazer um cadastro para saber quem vai poder usar a ouvidoria. Então, a nossa Imagino, são equipe muitos surdos. trabalhou, pensou bastante e desenvolvemos, a nossa secretaria desenvolveu o CAPTCHA. CAPTCHA é quando você vai entrar ali em algum site, aí tem uma foto, um desenho, e precisa selecionar, tem aquela pergunta, essa figura se refere ao quê? E tal. Não é algo robotizado, não é isso, são aquelas questões das imagens. Então, nós pensamos em fazer o CAPTCHA em Libras. Então, a pessoa que sabe o sinal, que identifica corretamente, ela pode ter acesso à videochamada, à denúncia. Então, nossa equipe filmou mais de 70 vídeos, muito mais vídeos, e organizou e entregou para a equipe da ouvidoria. Após a validação deles, né, fizemos testes. Então, tudo isso demora. É um trabalho que levou 1 ano e 3 meses para ficar pronto, para ser desenvolvido. Então, é muito trabalho. Mas agora essa ouvidoria já foi lançada pelo governo federal. Já foi divulgada e é um trabalho muito importante para a comunidade surda. Em breve teremos uma coletiva de imprensa. Ok. Então, nós já estamos divulgando essa questão da ouvidoria. A nossa ministra também já falou sobre a ouvidoria, porque os surdos agora podem denunciar. Os surdos podem denunciar em língua brasileira de sinais. Caso o surdo que não use Libras queira usar o chat, pode usar também, pode se comunicar. Existem esses dois tipos, não é só videochamada. Então, o surdo oralizado, implantado, que usa a língua portuguesa, também tem o direito de denunciar. E assim ele pode denunciar pelo chat. Então, por exemplo, nós temos o Disque 100. O Disque 100 para as pessoas que querem falar sobre violação de direitos em relação a diferentes temáticas. Por exemplo. Desculpe, secretária, travou. Retornou, pode seguir. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do dia a dia. Eu fui ao hospital e não tinha intérprete. E como fazer? Existe a lei me garante acessibilidade naquele ambiente. E não tinha acessibilidade. Momento, secretária, está travando. Pois não, pode continuar. E não tinha acessibilidade, não tinha intérprete. Tá travando. Momento, travou novamente. Vamos ver se conseguimos continuar. Prossiga. Bom, eu posso denunciar a ouvidoria, porque é violação dos meus direitos, meu direito de acessibilidade comunicacional. Travou novamente. Eu peço a todos que tenham paciência, nós estamos com problemas de conexão com nossa internet. Pode continuar. Mas a violação dos direitos das pessoas surdas podem ser denunciada na ouvidoria. E ali você vai explicar por meio de videochamada, né? Caso o surdo use a Libras, e vai conseguir fazer a denúncia. E lá dentro haverá todo o trâmite dessa denúncia.
Um momento, travou novamente. Desculpe, secretária, mas estou tentando controlar. A senhora disse que a ouvidoria acolhe, recebe a denúncia. Isso, a ouvidoria recebe a denúncia e ela dá o trâmite de acordo com a necessidade, com o tipo de denúncia, seja para o Ministério Público, para a Polícia Civil, Federal, então de acordo com a temática. Então, isso acontece. Por exemplo, em relação ao INSS, muitos surdos reclamam bastante pela falta de intérprete, a falta de acessibilidade nos locais. É E em verdade, a senhora relação tem à perícia também. Em relação à perícia, porque ao fazer a perícia, os peritos não aceitam a presença do intérprete, mandam o surdo ir sozinho. Muitos surdos reclamam. Então, a ouvidoria pode ser acionada, né? Vocês podem falar a verdade. Eu fui até ali e não consegui o acesso. É violação de um direito, né? A falta de direito. Eu não tive acessibilidade comunicacional. E assim os trâmites vão ser feitos, né? E a ouvidoria acompanha e dá o trâmite a todo o caso. Então, são várias situações. Em relação ao BPC, ao benefício de prestação continuada, existem muitos surdos que reclamam do cartão, certo? Do benefício, que tem o cartão, mas a família pega o cartão e o surdo acaba não usando esse dinheiro. Isso é Isso muito acontece. recorrente. Então, o surdo pode denunciar agora. O cartão é dele, ele é dono desse cartão, ele é dono desse benefício. Então, é uma violação de direito quando a família usa isso, esse dinheiro escondido do surdo. Então, isso não é correto. Então, o surdo não é inferior. O surdo é capaz, o surdo pode controlar seu próprio dinheiro, é um direito dele. Então, há possibilidade de denúncia também na ouvidoria. A ouvidoria também é para isso. Também tem uma outra questão, o número 180 também, que o foco é em relação às mulheres. Então, voltado para a questão das mulheres. Então, em relação à violência, a mulher que sofre qualquer tipo de violência, ela pode denunciar agora em Libras e no chat. E violência tem diferentes tipos: violência verbal, pode acontecer também a violência física, certo? Violência sexual também existe, É um estupro, vários. problema que ocorre muito, infelizmente. Isso, e muitas mulheres surdas passam por isso. E agora elas podem denunciar também por esse número 100, 180. Tem o 100 e tem o 180. Então, assim, jovens, homens, crianças também podem denunciar. Um outro exemplo que eu gostaria de citar nesse momento também por exemplo, se a pessoa surda está ali e testemunhou algum tipo de violência e gostaria de ajudar aquele vizinho, aquela vizinha, o surdo pode denunciar também. Não é só denúncia contra alguma situação que aconteceu com você mesmo, mas em relação ao que você viu também. Mas é uma Algo denúncia que você séria, tenha não pode ser testemunhado. mentira. Isso, você não pode mentir. Isso é um trabalho muito sério e muito importante. Então, essa ouvidoria, ela é muito importante. Isso é uma conquista da comunidade surda. Isso é uma luta que nós queríamos há quanto tempo poder denunciar na nossa língua. Então, eu me sinto muito feliz. Isso é uma vitória. E com isso, nós teremos um quantitativo de quantos surdos não têm seus direitos respeitados em relação à acessibilidade nos diferentes contextos, porque não temos dados. A partir da ouvidoria, teremos dados. Lá para frente, vamos ter dados e saberemos quantas mulheres surdas têm sofrido, quantos tipos de violência acontecem com uma pessoa surda, e assim poderemos orientar órgãos, poderemos fazer diversas coisas em favor do público surdo, porque teremos dados e assim poderemos fazer ações. Porque, na verdade, não é só apenas aos surdos, mas o governo federal não dispõe de muitos dados. Então, o governo tem tentado coletar dados de diferentes contextos, diferentes situações, para desenvolver as políticas para os públicos. Entendi, sim, foi muito clara a explicação da senhora e muito interessante o serviço oferecido pela ouvidoria. De fato, historicamente, nós sabemos da dificuldade de comunicação dos surdos, a dificuldade da escrita da língua portuguesa, Eu e a esqueci de abertura um desse ponto. canal para uma denúncia em Libras é muito importante. Pois não, secretário?
Como explicar, como usar a ouvidoria, né? Preciso explicar isso para vocês. Vocês surdos precisam baixar um aplicativo. Vocês podem ir na sua loja, ali no celular, baixar esse aplicativo de maneira gratuita. O nome do aplicativo é Direitos Humanos Brasil. Direitos Humanos Brasil. Esse é o nome do aplicativo que vocês devem baixar no seu celular. Então você baixa, mas você também pode usar no computador, caso você tenha câmera para você entrar no site e fazer a denúncia. Então você vai entrar ali, depois você vai passar pelo CAPTCHA em Libras, vai responder a questão dos sinais em língua brasileira de sinais. Estando ok, você faz seu cadastro, preenche esse cadastro e depois você entra na fila de espera para videochamada e assim começa o atendimento em língua de sinais. Caso você não queira a língua de sinais ou você não saiba Libras, não tem problema. Você pode ser atendido pelo bate-papo, pelo chat também. Então, vocês podem ter acesso. De fato, é muito importante o tema da ouvidoria. Mas esperamos que os surdos possam utilizar esse serviço e com responsabilidade, não é? A senhora mencionou a questão dos trotes, isso é um serviço muito sério que tem que ser usado com responsabilidade. Obrigada. E eu fico ainda pensando a respeito dos surdos que não têm conhecimento do funcionamento da máquina pública, das esferas de governo, dessas articulações que são necessárias. Como a senhora mencionou, um projeto que leva um ano e meio para ficar pronto. Isso, demora muito, muito, muito mesmo. Agora estamos passando por essa situação da pandemia, né, no coronavírus, e como está a acessibilidade dentro dos hospitais para as pessoas com deficiência? Como está a acessibilidade para o surdo, que não tem intérprete, em que todos precisam usar máscara? Então, como fazer, como respeitar o surdo no seu direito dentro do hospital? A Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência já oficiou o Ministério da Saúde para que no começo da pandemia, logo no início, nós já pensamos nisso e já encaminhamos e mandamos orientações de acessibilidade para que o Ministério da Saúde informasse os estados. Mas ainda não conseguimos o sucesso que desejamos, né? Então, mandamos um outro ofício também e cobrando os direitos da pessoa com deficiência. Claro que nós sabemos que o governo federal trabalha bastante, são muitas ações. Agora, principalmente, o foco principal é a questão dos leitos nos hospitais, falta de leitos, remédio, tem remédio, não tem, se tem EPIs, máscaras, álcools, luva, tudo isso, claro, é muito importante, então tudo acontece muito rápido. Então, existem diferentes áreas dentro do Ministério da Saúde. Mas nós sempre pensamos na questão da pessoa com deficiência e das pessoas com doenças raras. Então, assim, esse momento que estamos vivendo é um momento diferente para todas as pessoas, para todo o país. Então, existem determinações do Ministério da Saúde, mas que muitas vezes os estados não cumprem, porque os estados têm sua autonomia. Então, assim, você já viu em relação aos problemas com os estados. Eu não preciso explicar em relação a isso para vocês. Então, cada governador faz, né, as suas ações da maneira que acha melhor e, às vezes, não segue as recomendações. Depende de estado para estado. E é o mesmo que acontece com a acessibilidade. Eu não posso chegar e falar, olha, é assim e pronto. Nós orientamos, falamos da legislação e encaminhamos. Então, oficiamos os estados, as secretarias estaduais de saúde, mas não podemos fazer sem a questão do Ministério da Saúde envolvido, né? Não podemos determinar algo assim, existe toda uma hierarquia, uma burocracia, mas nós temos orientações quanto à acessibilidade. Então, assim, muitas vezes as pessoas falam, vai lá na secretária Priscila que ela resolve, o problema de acessibilidade é com ela. Não é assim que funciona, né? No seu estado, você tem que
reclamar no seu estado, de repente ao Ministério Público, e assim chega até mim para que a gente possa orientar. A política é assim, existe uma hierarquia. Por exemplo, uma cidade do interior, uma cidade bem pequenininha que tenha problema com acessibilidade, ela vai direto ao governo federal? Não, ela tem que ir ao seu estado, primeiramente, para que possa reclamar, né? Então, existe todo um trâmite que precisa ser respeitado, entendeu? Então, o governo federal, ele não chega, vamos dizer, mexendo diretamente nas cidades. Há necessidade de comunicação, articulação, e por isso existem os conselhos, né? O Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, por exemplo, que o Conselho Estadual ver como está a situação daquele estado, ver o que está acontecendo relativo às pessoas com deficiência, ver quais são as necessidades para esse público ali, e se assim continuar as dificuldades, todos os entraves, aí depois há outra articulação. E a questão da articulação do município com o estado também. Ontem nós tivemos reunião com 25 conselhos estaduais da pessoa com deficiência. Na próxima segunda teremos uma nova reunião para que a gente possa ter informações do que tem acontecido nos estados. Nós também mandamos ofício para a Secretaria dos Direitos Humanos, né, para 27, né, para os 27 estados. E sabe quantos me responderam até o momento? Vocês conseguem imaginar? Imagino 10, 15? Não, apenas 3 nos responderam até o momento. Apenas 3? Nossa, é difícil. Como a senhora estava dizendo a respeito da burocracia. Só 3 nos responderam. Como trabalhar assim? Então, a Bahia nos respondeu, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e São Paulo. Só tive resposta desses 3 estados. E eu fiquei muito triste, porque eu esperava mais. Como só 3 estados nos responderam? Não foi só relativo à pessoa surda, não. Foi relativo às pessoas com deficiência de maneira geral. Então, falta uma atenção dos estados em alguns momentos também. Precisamos trabalhar em parceria. Então, assim, estamos passando por um momento frágil. Precisamos pensar no melhor para as pessoas com deficiência. É um momento muito difícil. Então, agora, por exemplo, nesse período de pandemia, nós também estamos preocupados em informar as pessoas com deficiência, porque nós trabalhamos e criamos, pensamos e criamos em algumas cartilhas. Esse é o sinal de cartilha que nós utilizamos. E são cartilhas online. E tem essas cartilhas em que a pessoa pode ir lá, olhar, e tem um vídeo em Libras. E tem o texto também, tem o texto em língua portuguesa, e tem também a questão do leitor de tela. Então, é acessível. Tem Libras, tem texto e tem a questão do leitor de tela. Então, é acessível para a pessoa surda e para a pessoa cega. E o que diz essas cartilhas? Bom, temos primeiro a cartilha, né, de como a questão da limpeza, como as orientações gerais para evitar de pegar, né, o coronavírus. Então, falamos ali sobre o surdo e sobre o surdo cego. Esse material já existe, esse material já está pronto, essa cartilha já está lá há algum tempo. Também pensamos no material para as pessoas com doenças raras. Tem todas as informações ali também. Uma outra cartilha é voltada para os profissionais de saúde que trabalham na área da saúde. Também tem essa orientação. É um material do Ministério da Saúde e nós fizemos esse material acessível, porque, na verdade, existem as informações, mas como passá-las para frente, né? Então, nós fizemos acessibilidade. Eu estou no Ministério dos Direitos Humanos, eu não estou aqui para brigar, não é isso, mas é trabalhar junto e articular, orientar e pensar no melhor para as pessoas com deficiência. É assim que funciona, porque todos os ministérios fazem parte do mesmo governo, do governo federal, e assim podemos trabalhar juntos. Temos uma outra cartilha também em relação para orientação para familiares que têm pessoas com deficiência, né, em relação a atividades para fazer nesse momento de pandemia. Então, são informações muito importantes e que podem ser encontradas no site www.gov.br.
Então, ali, as pessoas podem ver. Tem acessibilidade em Libras, tem acessibilidade para as pessoas cegas. E sim, temos que fazer mais, cada dia mais, e estamos fazendo mais. Então, assim, temos que ver a questão da acessibilidade, temos a ouvidoria, temos a questão dos atendimentos, como está a situação nos estados, estão os problemas nesse momento, para que a gente possa articular, como está o relacionamento com outros ministérios. Então, assim, tem a questão do coronavírus nesse momento, mas as ações não pararam, não estamos focados apenas nesse período do coronavírus. Então, por exemplo, tem os artigos da LBI, tem projetos de leis, então as articulações continuam mesmo nesse momento da pandemia, para que a gente possa conseguir êxito em todas as ações. Então, ainda tem as lives, tem as reuniões, tem as articulações, são muitas ações. Nós trabalhamos bastante durante todo o dia, né? E é importante lembrar que, em relação às leis, por exemplo, ano passado, teve uma lei, né, que falava sobre a obrigatoriedade de acessibilidade no cinema, sobre a janela de Libras e legenda e audiodescrição. Lembram disso? Então, isso foi ano passado. E o prazo foi prorrogado para 2021, né? Era para ser cumprido em 2020, em janeiro, para que 100% dos cinemas fossem acessíveis, não é verdade? Lembram disso? E isso esse mesmo. prazo foi prorrogado para janeiro de 2021. E por que isso? Por conta da burocracia. Porque o governo federal articulou Entendo. junto ao BNDES, né? E estava articulando que onde tem a verba para acessibilidade, então teve toda a questão da articulação, mas existe todo um trâmite que é bem lento, como eu já expliquei. Houve a necessidade de adiamento. E esse ano nós estamos tudo ok, continuando as articulações para que esteja tudo certo. E por que adiar o prazo? Bom, é importante lembrar que em 2019, em janeiro de 2019, até dia 31 de dezembro de 2019, durante todo esse prazo, tinha toda a questão da organização do orçamento anual. Então, quando o presidente Bolsonaro assumiu, em 1º de janeiro de 2019, antes desse período, tínhamos outro presidente, o presidente Temer, e ele já tinha feito a questão do orçamento para 2019 no Congresso. O orçamento foi aprovado anteriormente. Então, é assim que funciona. Então, ao chegar em 2019, nós precisávamos seguir esse orçamento que já tinha sido votado no ano anterior, né? Ao chegar em 2019. Então, assim, a nossa secretaria tinha 3 milhões e 800 e tinha 3 milhões para trabalhar. E esse ano já diminuiu bastante. Então, na verdade, a gente inicialmente tinha travado. Agora voltou, desculpa. Aí perdi um pouco. Voltou. Então, em 2018 foi aprovado o orçamento para 2019. Então, nós estávamos trabalhando com aquele valor, né, que foi votado anteriormente. Em 2019 foi aprovado o orçamento de 2020. E é assim que funciona. Então, a questão do orçamento também não é fácil. Então, as pessoas acham que, é fácil. O banco tem dinheiro, mas não é assim que funciona. Há necessidade de aprovação do orçamento no Congresso, há toda uma questão que é estudada, que é acordada, a destinação das verbas, existe tudo isso. Então, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos tem uma verba mínima. É muito pouco dinheiro, é pouco dinheiro. O nosso ministério é o ministério mais pobre da Esplanada. Eu falo isso porque a nossa ministra Damares sempre diz isso também. O nosso ministério é o mais pobre, temos pouco dinheiro para trabalhar. Entendo. Então é muito pouco. E direitos humanos necessita de muita verba, né? Tem a educação, tem a economia, todos têm suas verbas, mas o nosso ministério é o que menos tem. E qual a estratégia que é utilizada? Como vocês conseguem desenvolver as ações com pouco dinheiro? A estratégia é articular.
ter parcerias, né, com entidades, com ministérios, para que a gente possa conversar e conseguir êxito. Imagina a burocracia, imagine como é fazer essas parcerias, imagine como é assinar documentos relativos a verbas, acordos, como é fazer acordo. Não é tudo simples, há necessidade de uma parceria aqui, outra ali, e isso é muito trabalhoso, tudo isso demanda tempo. E não é um mês, 2 meses, as coisas não acontecem de repente. Muitas coisas demoram para lá de ano, então não é muito fácil. Ano passado nós corremos bastante, a nossa equipe, articulamos e corremos bastante para a questão de conseguir algumas situações. Estamos aguardando retorno ainda. Por exemplo, um outro assunto que eu gostaria de falar é relativo ao passe livre. Ano passado, nós já fizemos toda essa questão, conversamos com o Ministério, né, com o pessoal da infraestrutura, né, e também o pessoal do Ministério do Transportes, e estávamos ali conversando e mostrando a problemática do passe livre, né, o que os surdos estavam demandando. Em relação àquela questão de só ter acesso a ônibus convencional, articulamos bastante junto a isso. E falavam, não pode, tem quantitativo de vagas, só 2 vagas, toda essa questão. Os horários eram reduzidos, antes era livre, então como é que estava toda essa questão? E assim a gente foi negociando. Os surdos reclamaram muito por isso. Sim, reclamaram bastante mesmo. Então, nós fomos atrás dessa pauta, tentamos articular, tentamos negociar para que a gente conseguisse melhorar. E agora o ônibus executivo, né? Não, tem o executivo, aumentou o quantitativo de ônibus, então 80% da frota vai ter. Então, na verdade, está quase pronto. Na verdade, isso vai ser informado. A gente está negociando para que aumente o quantitativo, né, de vagas na frota, né? Então, a gente começou ano passado e até agora não temos a resposta toda pronta, porque é demorado. Poxa, nós percebemos que não é um trabalho tão simples, não é? Não são apenas 2 pessoas que decidem determinado projeto e o implementam. É necessário muita articulação, como a senhora mencionou, a burocracia e a formalização dessas parcerias. Como tem sido essa experiência? Precisa ficar claro. Então, assim, muitas vezes chegam os projetos de lei para a nossa secretaria, né? Diferentes temas de projetos de lei. E, na verdade, desculpa, de projetos, e muitas pessoas pensam que nós temos verba para oferecer para os projetos, mas não é assim que funciona. Vou dar um exemplo, por exemplo, da FENES. A FENES quer, por exemplo, oferecer cursos de formação de instrutores. É só um exemplo hipotético, ok? Então, vem até mim com o projeto, me trazem o projeto e esperam que eu ofereça uma verba. Mas não é assim que funciona. A FENES precisa articular junto a um deputado federal, lá no Congresso, para que esse deputado fale, ok, eu vou destinar uma verba para a FENES. Só um exemplo, ok, pessoal? Por exemplo, 200 mil para isso. Então, o deputado destina a verba. Então, é assim que funciona. E passa pela nossa secretaria por meio de convênio. Então, existe o convênio e assim a FENES faz toda a documentação, tudo direitinho. Existe a questão de toda a consulta de CNPJ, toda a consulta para ver se está tudo de acordo com a lei, para que possa celebrar o convênio. Se tiver tudo ok, essa verba será destinada. Então, há necessidade depois também do resultado desses gastos, de como foi feita toda essa tramitação. E é assim que funciona. Não é o Ministério que entrega um dinheiro aqui, destina para ali, você chega com um projeto e a gente destina a verba. Não é assim que funciona, tá? Então, o Ministério... Sim, entendo. Então, por exemplo, existem parcerias também com universidades federais. Tínhamos um projeto de formação de instrutores, o nome em relação aos cão-guias, certo? Então, houve uma verba para esse projeto, só que depois a verba diminuiu bastante. Então,
precisavam de uma parceria, por exemplo, com o MEC, porque era um curso de instrutor também. Então, o MEC tinha que estar junto. Então, pessoa com deficiência e MEC. E assim, cada um dá uma fatia do seu orçamento para a universidade, para esse treinamento. Então, existem diversas maneiras. É tudo burocrático, porque algumas coisas podem, outras não podem, e é assim que funciona. Entendo que o papel principal da senhora é mesmo de articulação, não é isso? A senhora tinha mencionado, apenas 3 estados responderam: Rio Grande do Sul, Bahia e São Paulo. Eu fiquei impressionado porque é um número muito baixo. As pessoas também dizem que é da dificuldade do atendimento. A senhora já recebeu pessoas surdas na secretaria? Sim, já recebi vários surdos, inclusive a FENEIS também já veio até a mim, na verdade, junto ao diretor de políticas temáticas, porque eu sou a secretária nacional, eu não consigo atender a todos, né? Porque eu tenho agendas fora da secretaria para as articulações, como eu já falei com vocês, para algumas agendas externas na esplanada. Mas eu tenho um diretor de políticas temáticas também, que ele atende as pessoas que nos procuram, né, de acordo com suas propostas, de acordo com os projetos. Então, assim ele orienta e conversa com as pessoas. Já recebemos pessoas da FENEIS, também já tivemos conversa com Febrapils, e em relação a curso de formação de intérpretes. Então, nós recebemos diferentes pessoas e indicamos muitas vezes para outros ministérios. Então, alguns projetos nem são nossos, né? Alguns projetos são para o MEC, e assim a gente encaminha. Mas, assim, alguns surdos já vieram também. 3 surdos procuraram uma certa vez, e isso é pouco. Na verdade, mais instituições nos procuram, mas pessoas físicas, vamos dizer, são menos. Então, conversamos com instituições e assim interagimos para tentar articular e atender às necessidades dessas instituições. Por isso a necessidade do movimento da comunidade surda estar ativo e articulado aos órgãos, às instituições, para que possamos ter mais força, não é? Sim. Só um Pois não, minutinho, Magno. secretária. O movimento, na verdade, as pessoas precisam entender essa questão do movimento, né? De reivindicação, movimentos, por exemplo, colocar legenda. Aí tem um movimento em relação à acessibilidade ambiente hospitalar. Existe um outro movimento em relação à empregabilidade, à dificuldade de acesso ao trabalho. Então, os movimentos precisam ser pontuais. Quais são suas demandas? Qual é o movimento? E assim a gente conseguiria sucesso. Então, assim, quais são os problemas, quais são as demandas desses movimentos? Mas muitas vezes um quer uma coisa, outro quer outra coisa, e as demandas não chegam de maneira clara. Há necessidade de uma organização. Nós sabemos que a comunidade surda é muito plural e que nossas demandas são muitas. Inicialmente falávamos a respeito da educação, mas sabemos que tem outras tantas, né? Empregabilidade, acesso à saúde. E nós precisamos nos articular nessa representação para as demandas que desejamos. É muito importante que nos articulemos politicamente. Pois não, Você secretário? citou sobre acessibilidade na televisão. É importante que vocês saibam também que nós oficiamos, no início de toda a pandemia, oficiamos a ABERT, que é a Associação Brasileira de Emissoras de Televisão. Então, essa associação é a responsável pelos canais abertos, né? Pela TV aberta. Por exemplo, Rede Globo, SBT, todos esses canais que nós já conhecemos. E falamos sobre a questão da acessibilidade, oficiamos eles. E eles nos responderam até de maneira educada, dizendo que iam orientar as televisões. Isso já faz tempo. E eu tenho observado que isso ainda não aconteceu, não conseguimos êxito nessa ação. Mas então, assim,
A FENEIS também pode fazer reuniões, pode estar também reivindicando esse direito, né, junto a representantes dos estados, para unir forças, para que assim consiga êxito. É o direito à acessibilidade, é o direito do surdo. Nós já oficiamos, mas e o movimento? E a sociedade civil? Eu sozinha, batendo a porta dos entes, não consigo nada sozinha. Não resolve. Há necessidade do movimento da sociedade civil, para que as pessoas entendam a necessidade dessa acessibilidade, porque é direito de vocês, é nosso direito. O surdo é cidadão, então o surdo tem direito a essa acessibilidade, mas é importante que os movimentos se manifestem também, para que assim as ações aconteçam. Não adianta ter lei apenas lei. Ah, olha a lei, vou processar. Ok, mas assim, muitas vezes eles pagam multas e fica por isso mesmo e nada é mudado. Mas se tiver movimento, aí sim as coisas melhoram, porque ali vai estar registrados os questionamentos da sociedade civil. E isso é muito bom, isso é muito importante. Então, os surdos precisam se conscientizar e entender o significado de política pública. Não é só olhar, pensar, é apenas o presidente que deve fazer. Sim, mas precisa olhar a questão do seu governador no seu estado também. É preciso entender o que é uma política pública, o que eu posso fazer e reivindicar no meu estado, o que eu posso fazer no meu município, o que o prefeito tem feito. Então, o que eu posso fazer em favor da minha cidade? Então, é necessário ter essa visão, esse pensamento. Não é apenas o presidente que vai fazer tudo, ele vai resolver tudo. Não é assim que funciona. É necessário que o governador, o prefeito, eles também estejam, vocês também demandem deles. Então, muitas vezes tem o movimento, tem as articulações, mas assim, elas precisam ser mais efetivas, ok? Ainda a respeito desse assunto, nesse momento da pandemia, nós sabemos da dificuldade, muitos surdos, sem acesso, surdos cegos e deficientes auditivos. Nós já temos a legenda há algum tempo, sabemos da má qualidade dessas legendas também, os surdos que se utilizam desse serviço. A dificuldade do surdo cego também no acesso, tanto de acompanhar as legendas quanto as janelas do intérprete, que seguem normas estabelecidas pela ABNT, mas que precisam também ser revistas, não? Então, as instituições, as entidades representativas da comunidade surda também procuram esses órgãos, têm que encaminhar seus ofícios, todos têm que fazer sua parte para que nós consigamos atingir nossos objetivos, não é isso, secretário? Sim, eu vou aproveitar para falar para vocês sobre a regulamentação do artigo. Na verdade, são vários, e tem os artigos da LBI, que tem um artigo, o 67, né? Vocês podem depois pesquisar para ver esse artigo, é o artigo 67, e que ali explica sobre a obrigatoriedade da acessibilidade na TV, tendo a janela de Libras, tendo legenda e tendo audiodescrição. Já está ali na lei. Só que não explica de maneira clara como deve funcionar a legenda, por exemplo. Há necessidade de um fundo na legenda, a letra tem que ser branca, amarela. De maneira que tenha um destaque. Em relação ao tamanho da janela de Libras também, da legenda em Libras. Também não fala sobre a questão do intérprete humano ou avatar. Exatamente, o avatar. Então, fala isso. Então, audiodescrição. Como é a voz? Mais robótica? A voz humana? Então, não há isso claro ainda. Então, por exemplo, as televisões abertas podem fazer de qualquer maneira, uma vez que não está ali de maneira clara, uma janela muito pequena, uma letra, de repente, com três sentenças,
né? Duas, com fundo ou sem fundo, letra branca ou não, letra preta. Então, assim, porque não tem, no artigo 67, ele não tem todos os detalhes. Então, nós estamos trabalhando para conseguir regulamentar esse artigo de maneira adequada, né? Eu, na área dos direitos humanos, né, no nosso ministério, junto ao MCTIC, que é o Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, esse artigo diz respeito a esses dois ministérios. Então, nós estamos articulando. Então, nós falamos sobre a questão da necessidade de ser intérprete humano, nós pedimos também para seguir a BNT, existe a NBR 95, então está tudo registrado ali conforme o que nós queremos, né? Conforme o que a comunidade demanda. E após estar tudo ok, está tudo bem, né? Tudo articulado, vamos juntar o parecer do nosso ministério, do outro ministério, mandaremos para a Casa Civil para que ali eles possam ver se está tudo de acordo com a legislação. E estando tudo ok, a aprovação, e depois enviado para o presidente para que ele assine e assim regulamente o artigo. E tudo isso demora, é um processo que não é fácil. E falando ainda do mesmo assunto, sobre acessibilidade na televisão, eu não sei se você já sabe, se eu já te encaminhei ou não, mas no dia 20 de maio, agora há pouco, foi publicado no Diário Oficial da União. Acho que você sabe disso, né, Magno? Que fala sobre a instrução normativa. Foi publicada a instrução normativa em âmbito federal, em relação à legenda, audiodescrição, a legenda em Libras, então, tudo isso em âmbito federal. E por que teve início? Por que começou? Por que deu certo isso? Por conta das dificuldades e do que tinha vindo acontecendo. Então, é necessário que o governo federal faça para que seja um modelo para os estados também, para que assim possa ser disseminado. Porque a gente só fica cobrando, paga multa, tá tudo ok. Então, isso vai sendo enrolado, então isso demora muito. Então, nós também trabalhamos com a questão da conscientização da sociedade. Então, dia 20 de maio foi agora há pouco, então saiu essa instrução normativa para que os estados possam ver e ter como modelo. E porque isso é urgente, isso é necessário. Então, há necessidade de movimento nos estados também, sabe? Cobrem dos seus governadores, falem que o governo federal já tem essa instrução normativa, para que assim possa ser cumprida. Então, é assim que funciona. É importante que nós surdos percebamos que a luta já vem de muito tempo, né? Faltam muitas coisas, mas muitas coisas foram conquistadas a partir do movimento organizado da sociedade civil, liderado principalmente pela Federação Nacional de Educação dos Surdos. Nós sabemos que durante muito tempo os intérpretes atuaram voluntariamente, muitos profissionais atuando voluntariamente. Nós temos agora a TV Cultura, que tem grande parte de sua programação com profissionais tradutores e intérpretes de Libras, mas sabemos da dificuldade em outros espaços, em outros canais abertos. Torcemos para que consigamos isso. Nós sabemos que é um trabalho que é demorado, é como uma plantinha, né? Nós colocamos a semente e ela não floresce da noite para o dia, né? Ela precisa se enraizar, crescer para que possa ter frutos e flores. Então, é dessa forma que o trabalho é desenvolvido, né? A senhora mencionou a partir de uma instrução normativa do governo federal, serve como modelo para que estados e municípios possam se adaptar. É importante que nós documentemos as nossas demandas. É importante mesmo. E que mantenhamos o diálogo com os entes governamentais. Esse diálogo aberto da sociedade civil com
o governo. Eu tenho ainda uma curiosidade a respeito das pessoas com deficiência. Nós sabemos que a senhora é secretária de todas as pessoas com deficiência, mas falando especificamente dos surdos, durante esse período, 1 ano e 5 meses, nós temos algumas conquistas e o governo tem um período de 4 anos. O que a senhora pode falar a respeito do que virá ainda? Bom, como eu falei inicialmente, nós trabalhamos com as articulações, falei do Banco Central, falei do Passe Livre, mas são diferentes pautas, são muitas coisas. E estamos aguardando o retorno de algumas situações também. E o retorno nem sempre é positivo, pode ser negativo também, né? Mas nós trabalhamos com diferentes assuntos e relativos não só à pessoa surda, mas a todos. Mas nossa principal pensamento é em relação à acessibilidade, para que a pessoa surda se sinta realmente incluída na sociedade, para que ela faça parte da sociedade. Uma outra preocupação também é a questão do BPC, sabemos da fila, então há uma preocupação muito grande quanto a isso. Em relação à acessibilidade no INSS também, em relação à questão do Bolsa Família, que muitos surdos não têm informação, não sabem o significado do Bolsa Família. Então, na verdade, são muitas pautas, são muitos itens voltados para a comunidade surda, para a pessoa surda. Uma interessante, a senhora diz que recebe documentos de instituições que representam, como a FENEIS e a CBDS, que representam a comunidade surda, a FEBRAPIOS. E teve um projeto polêmico a respeito do surdo poder ser piloto de avião. A senhora recebeu alguma documentação a respeito disso? A comunidade surda tem dúvidas sobre o que aconteceu. A senhora pode esclarecer esse fato? Boa pergunta. Muito bom que você falou. Mas esse projeto, ele não tem a ver com a pauta dos direitos humanos. Isso, na verdade, é junto à ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Eles que têm que responder. O meu trabalho seria essa articulação junto à ANAC e junto à pessoa que me entregou o projeto, né? Porque não é uma pauta que nós podemos decidir. Então, articulando, os dois poderiam conversar. Mas eu não sou responsável por esse projeto, né? Falamos sim da importância do projeto, de tudo isso, mas é uma pauta, uma articulação que tem que ser feita junto à ANAC. Por exemplo, em relação a esporte, vamos ter, né, a Surdo-Olimpíada, ano que Sim, vem. 2021. 2021? 2021, secretária, é isso mesmo. Vai ser em dezembro. Não me recordo da data, mas vai ser em dezembro. Vai ser em dezembro do ano que vem. Então, eu sou responsável pela parte de esportes? Não, mas me procuraram para articulação junto à secretaria dos desportos especiais. Então, eu faço essa intermediação, essa articulação entre a CBDS e entre os outros entes envolvidos, né? E assim eles podem articular e desenvolver os projetos, desenvolver as ações. Então, nós articulamos, né? Mostramos, apresentamos pessoas para que possam continuar seus projetos. Não sou eu que aprovo, isso é bom, isso é ruim, isso está certo, está errado. Não, eu articulo, né? Eu articulo, que fique bem claro isso. Entendi. Muitas vezes nós pensamos, a secretária Priscila é responsável pelos surdos, sobre a educação dos surdos, o desejo do surdo ser piloto, tudo fica na responsabilidade da secretária Priscila, né? Pois é, isso precisa ficar claro. O meu papel, vamos dizer assim, não é mandar em todas as pautas de todos os ministérios. Não é esse o meu trabalho. Eu estou na Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A minha pauta é relativa aos direitos das pessoas com deficiência. Cegos, surdos, pessoas com deficiência física, doenças raras. Então, esse é o meu trabalho.
Quando os outros ministérios têm, por exemplo, alguma dúvida, ou de repente, quando chega um projeto de lei para a gente, isso é encaminhado, e eu tenho uma equipe que trabalha comigo, uma equipe técnica, existe equipe técnica na secretaria, que tem conhecimento, de repente, da lei, das ações, e essa equipe analisa e entrega as nossas sugestões para o devido local, entrega as orientações, e eles fazem a parte deles, porque muitos entes, muitos órgãos não conhecem mesmo nada sobre a pauta da pessoa com deficiência. Mas muitas Imagina. pessoas confundem o meu papel, achando que eu faço, eu decido, eu aprovo, eu mando no outro ministério, eu interfiro. Não, não é assim que funciona o meu trabalho. Eu trabalho com a questão da articulação, orientação, toda essa questão, junto à minha equipe técnica. Falamos sempre da lei, né? Claro, existe a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, estamos sempre ali fazendo toda essa questão, que isso fique muito claro. Imagino. É um trabalho árduo, né? Não é nada fácil. Agora, as pessoas sobre a lei de cotas. A senhora poderia falar um pouco a respeito disso? Sim, posso sim. Esse PL realmente foi algo assim, foi uma bomba, algo que aconteceu ano passado. E foi na semana da comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Infelizmente, foi nesse período. E foi algo muito horrível, foi muito difícil mesmo. Não foi fácil. E os surdos ficaram falando: nossa, a Priscila está calada, ela não fez nada. Não é verdade. Eu vou explicar para vocês. Inclusive, já foi divulgada uma nota toda relativa a isso. Eu entendo que falta acessibilidade, às vezes falta acesso, falta comunicação, falta acessibilidade em vídeo, em Libras. Eu entendo isso. Mas é importante que todos pensem no seguinte: eu não tenho liberdade, vamos dizer assim, 100%, de repente ficar também todo dia postando informações, vídeos da maneira que eu quiser. Não é assim que funciona. Existe uma equipe, existe uma assessoria de comunicação do Ministério, da Secretaria, e eu sempre preciso da autorização para que eu possa fazer os vídeos. Eu não posso fazer a revelia da maneira que eu quero. Eu não posso todo dia vir aqui e postar o vídeo. Não é assim que funciona. Existe uma hierarquia, existem regras, vamos dizer assim. Então, assim, sim, as informações estão aí, mas não é toda hora que eu posso sair divulgando tudo o que acontece. Não posso. É assim que funciona o meu trabalho. Então, eu não posso divulgar coisas que ainda não foram, não estão prontas, informações que ainda não estão 100% prontas. Então, eu preciso respeitar uma hierarquia, eu preciso respeitar a comunicação do meu ministério, né? É assim que funciona o meu trabalho. Eu posso publicar isso? Ok, posso. Claro que eu tenho muita vontade de informar, de todo dia estar aqui com vocês e avisar para a comunidade surda, porque eu sei da dificuldade da comunidade surda. Eu sei que o surdo sempre é o último a saber, infelizmente. E eu fico triste com isso. É muito triste, é muito ruim. E eu sempre cobro do nosso próprio ministério acessibilidade para os surdos. E sempre falo que, será que eu posso divulgar isso ou aquilo? Mas eu não posso divulgar tudo a todo momento. E eu fico triste, porque é muito importante que nós surdos tenhamos as informações também. Mas voltando ao projeto 6159, que foi a pergunta que você fez, Magno. Então, esse projeto de lei foi feito, né, pelo Ministério da Economia, e não foi o ministro Paulo Guedes, né, que isso fique claro, né, a equipe técnica, né, equipe técnica do Ministério da Economia, eles procuraram a nossa equipe um pouco antes da publicação para alguns ajustes em relação a esse projeto de lei. E nós fizemos todas as questões, todos os ajustes, tudo que a gente não queria que ficasse como estava. E passamos para eles. Mas, infelizmente, eles não consideraram. E assim eles enviaram para o ministro Paulo Guedes falando: ok, está tudo bem. Na verdade, não foi uma comunicação muito efetiva entre os dois ministérios. Então,
Então, houve uma carta e que houve todo esse trâmite em que o presidente viu e disse que estava tudo ok, e assim foi encaminhado para o Congresso. Mas nós não sabíamos que isso já ia ser encaminhado da maneira que eles quiseram. Então, houve todo o movimento, começaram a ligar para a secretaria, falando, você autorizou isso, você fez esse projeto de lei, e não fomos nós. Nós temos toda a prova dos nossos questionamentos, das nossas solicitações. Travou? Pois não, secretária, prossiga, por favor. A partir da proposta. Então, nós fizemos as devidas alterações, né? E foi tudo muito difícil, porque esse projeto de lei, sim, foi assinado pelo presidente. E muitas pessoas falaram: ah, ele não liga para as pessoas com deficiência, ele assinou e pronto. Não foi isso. Houve um erro técnico lá atrás, e por isso aconteceu isso. E ficou muito feio, ficou muito chato, né? Isso não foi legal. Travou de novo. Travou novamente. Pois não, prossiga, secretária. Então ficou muito ruim. Os deputados e senadores que lutam pela causa da pessoa com deficiência fizeram um movimento muito grande e falaram: isso não vai passar porque nós estamos de acordo. Então, assim, eu trabalho no governo federal, né? E preciso e temos que pensar. Travou, desculpa. Um momentinho, secretária, por favor. A senhora dizia que foi encaminhada uma proposta. Eu não estou vendo, Sérgio. Também não, tá travando. Peraí. Travou. Eu não consegui ver. Eu também não. Bom, então, a questão desse projeto de lei foi muito sério, é muito prejudicial para as pessoas com deficiência. E nós lutamos e falamos, isso não pode ficar assim. Isso é muito triste. E a nossa ministra Damares nos apoiou, sabe? Esteve conosco, articulou e também... Um momento, secretária, travou novamente. Peço a todos que tenham paciência. Estamos com problemas técnicos. A senhora mencionou a primeira-dama Michele Bolsonaro. Sim, a primeira-dama ficou muito preocupada também, porque isso era muito prejudicial para as pessoas com deficiência. E ela se movimentou... Novamente, secretária. Desculpe, travou novamente. A senhora dizia que a primeira-dama... Pois não. Sim, ela chamou uma reunião com o Ministério da Economia, a nossa secretaria, a nossa ministra, e solicitou uma reunião de emergência para que pudesse discutir sobre esse PL, porque esse PL não estava adequado para as pessoas com deficiência, pelo contrário, era prejudicial. E o Congresso também não aceitou, e isso foi bom. Então, agora em fevereiro desse ano, a equipe dos direitos humanos, o nosso ministério foi conversar para que tudo ficasse muito claro, porque isso foi algo muito sério que me deixou de cabeça quente, eu fiquei muito preocupada e ficou parecendo que, e às vezes as pessoas pensam, o governo está contra o governo, não foi isso, porque, por exemplo, o presidente, ele consegue dar conta de todas as pautas sozinho? Não, por isso que existem os ministros, por isso que existem os secretários, por isso que existe equipe técnica, né, para auxiliar e fazer todo o trabalho. É inviável que o presidente saiba tudo, né, de cabeça. Então, em fevereiro, a nossa ministra Damares e a nossa equipe foi até o Congresso para conversar e articular com os parlamentares para pensarmos nas melhores adequações desse projeto de lei, para fazer o que for adequado para as pessoas com deficiência. E conversamos sobre arquivamento ou sobre a questão de um novo projeto de lei, pensando sempre no melhor para as pessoas com deficiência. E falando é o que eu estou dizendo para vocês. Eu não posso sair fazendo vídeo todos os dias falando isso ou aquilo.
não é assim que funciona, mas a nossa equipe faz nota, fez uma nota técnica, também participamos de entrevistas falando sobre esse tema. Eu compreendo. No momento que isso aconteceu, foi mesmo uma surpresa. O CONAD também se surpreendeu com a notícia. Eu acompanhei esse momento e a luta da secretaria para a modificação do projeto de lei. Nós vemos que são divulgadas as ações, muitas vezes são divulgadas as ações da secretaria e ações do governo. Nós sabemos a dificuldade dos surdos de acessar essas informações e o acesso com intérpretes, esses intérpretes serão intérpretes humanos ou avatares? Bom, existe um artigo que fala sobre a questão da acessibilidade na web. Então, audiodescrição, intérprete de Libras, e nós estamos trabalhando e fazendo, né, todos os trâmites, né? Então, lutamos também pelo quantitativo de profissionais intérpretes para maiores contratações, mais contratações para atuação. Mas é necessário também que cada ministério tenha acessibilidade comunicacional para o surdo, contratando intérpretes em seus ministérios. Por exemplo, eu sou dos direitos humanos, né? Tem a questão da comunicação, e a nossa comunicação tem feito sempre vídeos com legenda e com intérprete de Libras. Sim, às vezes não tem audiodescrição ainda, mas estamos orientando e lutando por isso também. Mas muitas vezes as pessoas não sabem, mas as equipes são muito pequenas, então muitas vezes a equipe não dá conta de todo o trabalho. Claro que é muito importante e precisa ter, mas também não é fácil fazer todas as questões, todas as demandas. De repente, cuidar do site, vídeos, redes sociais, do Ministério, da Secretaria, mas claro que é necessário a acessibilidade de tudo. Mas as equipes são pequenas, muito pequenas, para cuidar de tantas pautas, né? Infelizmente. Eu tenho uma curiosidade, gostaria de perguntar para a senhora. Como se dá essa articulação junto ao Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência? Bom, o CONAD, o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, está ali junto à Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e o CONAD tem representantes do governo e da sociedade civil, né? E ali tem as reuniões e tem todas as discussões relativas às pessoas com deficiência, né? Então, o CONAD, nós temos, sim, conversas e existe, sim, um bom relacionamento junto ao presidente do CONAD, Marcos Castilho. Então, nós sempre queremos saber o que tem acontecido lá e ele conosco também. Por exemplo, ontem, como eu já citei, tivemos reunião com os conselheiros estaduais, com os presidentes dos conselhos estaduais. E o presidente do CONAD estava comigo naquela reunião. Nós conversamos sobre a questão da pandemia, o que tem acontecido nos estados em relação à pessoa com deficiência, falta de acessibilidade, todas essas questões. Então, ontem mesmo eu estava com o presidente do CONAD. Nós temos um bom relacionamento, sim. O CONAD, de fato, é muito importante porque é o lugar onde tem o encontro e a troca de ideias entre o governo e a sociedade civil. A partir desse projeto de lei, eu me lembro dessa articulação da secretaria e do apoio às decisões do CONAD. Bernardo e eu, os dois secretários ali do CONAD, recebemos demandas sabemos que são poucos surdos que representam, que são conselheiros no Conselho Nacional e nos conselhos estaduais e municipais. Qual a importância da representação dos surdos? Existem 25, né, estados que têm conselhos, 2 conselhos foram fechados, né, e conselhos estaduais. Então, nós estamos colhendo dados, fazendo um levantamento, e tivemos o conhecimento de 183 conselhos municipais,
né? Agora, somando tudo, já estamos com 509 conselhos. 509 conselhos. Então, assim, claro que ainda faltam dados, estamos colhendo, mas cada conselho, em cada conselho há necessidade da participação da pessoa surda, para que possa defender seus direitos, né? Tem poucos surdos participando dos conselhos nos estados e nos municípios. É muito importante a questão da visibilidade da comunidade surda, porque até então está muito pouca. Então, é necessário que os surdos lutem, que os surdos estejam participando dos conselhos, das reuniões, conselhos municipais e também conselhos estaduais. Então, há necessidade de surdos nesses espaços, porque ainda é muito pouco. É muito pouco. Eu entendo, né, porque muitas vezes não tem um intérprete para estar ali com o conselheiro. Os conselhos não têm dinheiro para pagar os profissionais intérpretes, né? Então, a necessidade de articulação junto à prefeitura para a contratação desses profissionais, né? Junto aos estados para a contratação desses profissionais, para que o surdo esteja participando dos conselhos. Então, por exemplo, reunião do CONAD, o governo federal paga os intérpretes para atuarem no CONAD. Então, assim, muitas vezes não tem o surdo ali para articular, e então também não há o intérprete. Então, há essas duas questões. Então, o surdo precisa participar da reunião, precisa estar mais presente nos conselhos. Esse é um problema. O Conselho Nacional das Pessoas com Deficiência e os conselhos estaduais, que já representam quase todos os estados, né? São, como a senhora mencionou agora, pelo quantitativo. No entanto, os conselhos municipais ainda são poucos. E precisamos de surdos participando dos conselhos municipais também para que possam informar as deliberações dos conselhos. Bom, você perguntou sobre o projeto Brasil Inclusão, né? É um projeto que está sendo iniciado, né, e que tem como objetivo principal ações do governo federal. O primeiro item do Brasil Inclusão é a avaliação biopsicossocial, né? Então, na nossa secretaria já está ok, junto à UNB, Universidade de Brasília, e também o CONAD também já aceitou. Então, falta ainda agora o aceite do governo federal de uma maneira junto a outros ministérios. Então, a avaliação biopsicossocial, vou dar um exemplo para vocês. Existem algumas pessoas que querem se tornar deficientes. Existem aquelas pessoas que têm o lábio leporino, desculpa. Leporino, isso, obrigada. E que muitas vezes tem essa questão e falam: eu sou pessoa com deficiência, eu tenho deficiência. Ok, mas como a gente vai avaliar essa pessoa se ela é deficiente ou não? Como avaliar? Então, por isso, há necessidade da avaliação biopsicossocial, para entender as barreiras que essa pessoa vive, enfrenta no seu dia a dia na sociedade. Então, quais são as barreiras, quais são os entraves que essa pessoa tem? E só saberemos se tivermos a avaliação biopsicossocial. Então, isso é um instrumento muito importante, precisamos dele. Por exemplo, temos o surdo profundo, temos o surdo unilateral. Então, existe tudo isso. E nós podemos julgar, você tem direito, você não tem direito, não podemos julgar. Mas a avaliação biopsicossocial, ela vai fazer todas umas perguntas, um questionário, e ali a pessoa vai responder quais são suas barreiras na vida, no seu dia a dia. Quais são as barreiras, quais são os entraves? E assim teremos uma resposta de que é deficiente, de que tem, que é deficiente ou não. Então, assim, o mais importante é a avaliação biopsicossocial para o nosso país. Então, assim, isso é muito importante. Então, às vezes a pessoa tem um problema no ombro, por exemplo, fez uma cirurgia e diz: eu sou pessoa com deficiência. Então, eu posso conseguir benefícios, eu posso conseguir o desconto no IPI. Então, e o surdo? Ainda não conseguiu a questão do IPI.
Então, assim, o surdo não escuta. Mas muitos dizem, mas tem um corpo perfeito. Então, a avaliação vai dizer quem tem direito ou não aos benefícios. E isso é muito importante. O objetivo da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência é a validação desse instrumento, para que assim as pessoas recebam um certificado, é assim o termo que nós utilizamos, e tenha acesso aos benefícios. Então, ali vai ser dito se a pessoa tem uma deficiência grave, terá validade de 10 anos, uma deficiência moderada, 5 anos, uma deficiência leve, 3 anos. Então, esse certificado vai ser a prova de que a pessoa tem direito aos benefícios do governo federal. Salvo engano, são 23 benefícios diferentes. Então, ali já vai estar colocado quais direitos a pessoa vai ter ou não, né? E tudo isso quem vai dizer é a avaliação biopsicossocial. Isso é muito importante. E eu estou explicando de maneira muito simples, muito resumida, mas é algo muito grandioso, muito importante. Eu precisaria de um dia inteiro para explicar para vocês o significado da avaliação biopsicossocial. Isso é uma luta da secretaria, é uma luta muito importante. É a nossa principal bandeira, né? Temos vários trabalhos, sim. Regulamentação da LPI, os artigos, como eu já citei, outros projetos, muitas coisas também, a questão do monitoramento de políticas públicas, tudo isso é papel da secretaria. E isso é muito importante. Mas também a questão de coleta de dados, por exemplo, do Ministério da Saúde, sobre a pessoa com deficiência, tudo que eles têm, então, está com eles para a identificação dos dados, a questão dos números do INSS também, também a articulação junto ao Ministério da Cidadania, que é o responsável pelo BPC, então os dados que eles têm também em relação à assistência social, em relação ao SUAS, toda essa questão, todo esse contato e articulação, para que assim, tendo dados, a gente possa desenvolver políticas públicas. Então, há necessidade imensa de dados. Não tínhamos dados, era tudo separado, então isso era muito difícil. Também tem o cadastro único, que estamos em processo. Então, por exemplo, tem os dados do Ministério da Saúde, os dados do Ministério da Economia, cada um está no canto. E tendo o cadastro único, vai ser mais adequado, porque ali tem todas as informações, CPF, todas as informações das pessoas com deficiência. Estamos trabalhando nas articulações, no conhecimento dos sistemas e pensando qual o melhor sistema para usar, para cadastrar as pessoas com deficiência. Mas para que a gente tenha um cadastro único, tem outras informações, tudo depende da avaliação biopsicossocial, por isso é tão importante. Foram muitas perguntas, nós já estamos aqui há algum bom tempo. Eu gostaria de fazer uma última pergunta para a senhora, secretária. A senhora mencionou a avaliação biopsicossocial, o atendimento da ouvidoria. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco a respeito disso. É importante. O Magno perguntou se era importante que houvesse uma organização social, por exemplo, associações, passar pela FENEIS, a FENEIS passar para o governo, qual a importância das associações da organização social? Bom, o que eu digo, o que eu respondo a essa pergunta do Magno, é que é importante sim, é muito importante, porque a associação, antigamente, né, era voltada apenas para o esporte. O surdo se preocupava em eventos, em esporte, bate-papo, viagens, participação em campeonatos. Antigamente era assim que funcionava, lá atrás. Agora está diferente. O surdo percebeu que as coisas mudaram e os surdos começaram a estar na sociedade. Eles estavam muito à margem da sociedade. Só que hoje temos surdos acadêmicos, os surdos estão estudando, os surdos estão aí, os surdos estão trabalhando em diferentes contextos. Então,
têm encontrado diferentes barreiras na sociedade. Então, os surdos entenderam a necessidade de leis para os seus direitos. E, com isso, as associações têm se perdido, têm se acabado. Mas a associação é um espaço importante para que tenha a luta pelos seus direitos. Então, há necessidade das associações, há necessidade da luta pelos direitos, porque o surdo é cidadão e o surdo pode lutar, ele pode se empenhar e entrar em contato com a FENES. A FENES é uma federação nacional e é muito importante. E assim a FENES entraria em contato com o governo federal, falando sobre, por exemplo, falta de acessibilidade, sobre problemas no Estado, toda essa questão. E assim a gente pode orientar, de repente, a FENES em qual o melhor caminho, o que deve ser feito. Então, é muito importante ter contato, o contato da FENES com o governo federal. A senhora respondeu a todas as perguntas. Eu quero dizer para a comunidade surda, espero que a comunidade surda tenha entendido um pouco de como funciona o trabalho do secretário nacional, como as questões são burocráticas, difíceis, e que a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência vem trabalhando pela garantia e promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Para que nós tenhamos uma melhor estrutura e acesso em todas as esferas em que nós precisemos, seja na saúde, na educação, diversas outras situações. Nós há pouco tempo tivemos a eleição para a presidência da Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos. Antônio Campos foi eleito. E, infelizmente, muitas vezes nós não temos informações, não temos uma educação a respeito de como funcionam os trâmites políticos, né? É importante que tenhamos esse conhecimento, que participemos dos conselhos municipais, que o surdo se faça representado. Isso é muito importante. Eu gostaria que a senhora resumisse uma mensagem final que queira deixar para a comunidade surda. Fique à vontade, secretária. Bom, a minha mensagem para a comunidade surda é que continue lutando pelos seus direitos. É isso. Continue lutando pelos seus direitos na área da educação, na área da saúde, na área da empregabilidade, na área da acessibilidade, em todos os eixos. Vocês precisam estar atentos às leis e cobrar o que é de direito. Cobrar do prefeito, cobrar do governador e cobrar do presidente também. Então, é muito importante que entendam as hierarquias. Não é para esperar que eu resolva tudo, não é assim que funciona. Então, é necessário você lutar aí dentro da sua cidade. E caso tenha dúvidas, pode me procurar a secretaria, para que a gente indique o caminho certo, para que a gente oriente você, oriente associações, oriente FENES, seja quem for. Nós estamos aqui para orientá-los também, para que vocês entendam e reconheçam seus direitos. Nós estamos aqui para fazer esse papel. Mas entendam que não é apenas o governo federal que tem que fazer, né? Há necessidade de começar aí na sua cidade, na sua prefeitura, no seu estado, e ali depois o federal. Então, esse é o caminho correto. Então, vamos supor, se existe um problema numa cidade, eu vou até ali e resolver. Como? Se eu não receber nenhuma denúncia, se eu não receber nenhuma informação também. Então, é necessário que, sim, vocês tenham documentos comprovativos, que denunciem quando não tiverem seus direitos respeitados. Então, assim, a dica, a mensagem final é: lutem pelos seus direitos, não abandonem as associações, voltem a frequentar as associações, elas estão abandonadas. Então, estejam ali, porque ali vocês vão conhecer seus direitos também. Porque a maioria dos surdos, às vezes, pensa só na questão da educação. Sim, é muito importante, porque estão preocupados em divulgar a Libras, que é a nossa língua. E eu apoio essa bandeira, sim,
mas é necessário olhar para uma outra vertente também, pensar nos direitos humanos. Direitos humanos é muito importante. A acessibilidade se refere à pasta da educação? Não, se refere à questão da acessibilidade linguística que está na nossa pasta. Então, aprendam a defender seus direitos também. Lutem pelos seus direitos. Eu incentivo a cada um a estar nas associações, que as associações ensinem os surdos, porque no futuro, hoje temos crianças surdas que vão crescer. E onde elas vão aprender? Onde elas vão ter modelo? É dentro de uma associação. Isso é fundamental. Não é só na escola. Há necessidade das associações. Frequente as associações, porque elas nos ajudam, elas nos tornam cidadãs também, porque ali teremos vários conhecimentos. Exatamente, as associações têm muito valor. Eu agradeço muito, secretária Priscila, por ter aceitado o convite, por ajudar a levar informação para a comunidade surda, para que nós tenhamos mais acessibilidade, garantia dos nossos direitos na educação, na saúde. Eu agradeço aos assessores, Dânia e Sérgio, que interpretaram nossa live, atenção, e peço que divulguem suas redes. Antes de finalizar, eu gostaria de falar só mais uma coisa. Em relação a surdos, surdos cegos e aos intérpretes, travou. Eu não estou vendo. Nós podemos marcar live para falar de diferentes temas também, caso vocês queiram. Eu não consigo falar de todas as temáticas em apenas uma live. Por exemplo, surdos cegos, surdos intérpretes, então poderemos discutir outras temáticas também. Amanhã conversaremos sobre as pessoas com deficiência, né? Hoje foi só o surdo. Eu vou divulgar para vocês, mas amanhã à noite teremos uma live também, tá? E haverá acessibilidade em língua de sinais e língua portuguesa, tá bom? Então todos podem assistir amanhã. Eu que agradeço, Magno. Muito obrigada. Continue o seu trabalho, o Magno está dizendo. Continue firme, de maneira positiva. Sabemos que o seu trabalho não é fácil, secretária. E parabéns pelo trabalho que a senhora tem desenvolvido. Muito obrigada. E a secretária diz, muito obrigado, Magno. Obrigado por essa entrevista. Estamos sempre juntos. Um abraço a todos. Tchau. Muito obrigada também ao Sérgio e à Dânia. Tchau, tchau. Um beijo.